Publicado em 1834, o conto A Dama de Espadas é uma das obras-primas mais fascinantes de Alexander Pushkin. Considerado o pai da literatura russa moderna, Pushkin construiu uma narrativa precisa sobre obsessão, ambição e a fragilidade da mente humana. A trama acompanha Hermann, um jovem oficial do Corpo de Engenharia do Exército, de origem alemã. Racional, disciplinado e de hábitos severos, ele se recusa a arriscar suas economias na mesa de jogo, preferindo apenas observar a conduta libertina de seus colegas aristocratas. Mas por trás da fachada de autocontrole, esconde-se o desejo ardente pelo enriquecimento fácil. Tudo muda quando Hermann toma conhecimento de uma lenda que circula nos salões de São Petersburgo. Uma idosa condessa guardaria o segredo místico de 3 cartas imbatíveis, revelado a ela no passado pelo enigmático Conde de Saint-Germain. Tomado por essa ideia, Hermann põe em prática seus planos, que envolvem a jovem Lizaveta Ivanovna, dama de companhia da condessa. O conto equilibra o realismo psicológico com elementos do fantástico e da literatura gótica, explorando a fronteira entre o sobrenatural e o colapso da razão. O impacto da obra foi tão profundo que inspirou diversas adaptações, incluindo a famosa ópera homônima de Tchaikovsky. Este é o Fabulatrix, seu canal de audiolivros narrados com voz humana. Eu sou Leobaldo Prado e você pode se tornar um apoiador do canal. Acesse o nosso Apoia-se e receba áudios exclusivos todos os meses. O link está aqui na tela e no primeiro comentário fixado. Para saber mais sobre meu trabalho, acesse meu Instagram, @leobaldoprado. Acompanhe agora a narração completa. A Dama de Espadas, Alexander Pushkin. Narrado por Leobaldo Prado. Tradução de Dias da Costa. 1. Quando lá fora a bruma empanava as vidraças, eles se reuniram. Era de ver-se. Deus os tenha em seu seio, obstinando-se em suas paradas e dobrando-as, e ganhar e marcar o fogo a giz. E assim, pelos tempos sombrios, eram vistos a absorver-se em graves negócios. Jogara-se em casa de Narumov, oficial de cavalaria. Sem que ninguém o percebesse, escoara-se a longa noite de inverno. E somente às 5 horas da manhã foi servida a ceia. Os que haviam ganho comiam com apetite. Os outros olhavam distraidamente seus pratos ainda vazios. Entretanto, graças ao champanhe, animou-se a conversação, e dentro em pouco todos nela tomaram parte. "Como se foi você hoje, Sorini?" perguntou o dono da casa. "Perdi, como sempre. Em verdade, não tenho sorte. Jamais modifico o meu jogo, jamais dobro a parada. Nada me anima, por isso perco sempre." "De verdade? Nenhuma vez você procurou variar o jogo? Nenhuma? Tanta constância me perturba." "E que dizer de Hermann?" perguntou um dos presentes, designando um jovem oficial de engenharia. "Durante toda a sua vida esse rapaz jamais fez uma parada, ou sequer tocou numa carta. Entretanto, fica aqui conosco até às 5 horas da manhã, vendo-nos jogar." "O jogo me interessa muito", disse Hermann, "mas não posso arriscar o necessário na esperança de obter o supérfluo." "Hermann é alemão e econômico, e isso é tudo", disse Tomsky. "Mas o que eu não compreendo em absoluto é o caso de minha avó, a condessa Anna Fedotovna." "Como? Por quê?" perguntaram os convivas. "Não posso atinar com as razões que a impedem de jogar." "Vejamos", disse Narumov, "que há de tão extraordinário em que não jogue uma mulher de 80 anos? Nunca ouviram nada a respeito?" "Nada, absolutamente." "Então, ouçam. Mas saibam antes de tudo que há cerca de 60 anos minha avó esteve em Paris, onde fez furor. Era seguida por uma verdadeira multidão. Todos desejavam conhecer a Vênus moscovita. Richelieu, que lhe fez a corte, segundo ela conta, esteve a ponto de estourar os miolos, desesperado ante a sua resistência.
Naquele tempo, as mulheres jogavam à banca. Certa noite, na corte, jogando sob palavra contra o Duque de Orleans, minha avó perdeu uma quantia avultada. Ao voltar para casa, enquanto se libertava de seus adornos e de suas saias de roda, informou meu avô da dívida contraída e ordenou-lhe que a mandasse pagar. Era meu avô quem administrava a fortuna da esposa, e ele a temia como ao próprio fogo. Entretanto, diante de uma perda tão grande, perdeu as estribeiras. Pôs-se a fazer contas e demonstrou à minha avó que, em 6 meses, já havia um gasto $500.000. Acrescentou que na França eles não dispunham de suas aldeias de Moscou e Saratov. Enfim, recusou-se a pagar. Então minha avó o esbofeteou e, além de tudo, dormiu nessa noite em quarto separado do marido. Na manhã seguinte mandou chamá-lo. Contava com os bons efeitos do castigo matrimonial que lhe impusera. Pela primeira vez em sua vida, condescendeu em apresentar razões, em dar explicações. Nada conseguiu. Em vão se esforçou por explicar-lhe que existem dívidas e dívidas, e que não era possível proceder com um príncipe como se procederia com um carroceiro. Meu avô não atendeu. Recusou-se terminantemente a atender. Não e não. Isso era tudo. Minha avó já não sabia o que fazer. Entretanto, ela conhecia intimamente um homem muito singular. Com certeza já ouviram falar do Conde de Saint-Germain, do qual se contam tantas maravilhas. Sabem que ele se fazia passar pelo judeu errante, por descobridor da pedra filosofal e inventor do elixir de longa vida. Muitos o consideravam um charlatão e Casanova, em suas memórias, afirma que era um espião. Fosse como fosse, e apesar do mistério de que se cercava, Saint-Germain mantinha uma conduta bastante respeitável e se mostrava muito gentil em sociedade. Minha avó, que ainda o ama com loucura, não admite que se lhe faça qualquer referência menos respeitosa. Ela sabia que o conde de Saint-Germain podia dispor de somas enormes e resolveu dirigir-se a ele. Escreveu-lhe um bilhete, pedindo-lhe que passasse mais tarde em sua casa. O velho original acorreu ao chamado e encontrou-a cheia de desespero. Descreveu-lhe com as cores mais sombrias a conduta bárbara de seu marido. E, para terminar, disse que depositava na sua amizade e bondade todas as suas esperanças. Saint-Germain pôs-se a refletir. Eu vos emprestaria de bom grado essa quantia, disse ele. Mas sei que não teríeis descanso enquanto não a pagasseis. E não desejo, em nenhuma hipótese, aumentar os vossos aborrecimentos. Proponho outra solução: ganhar de novo o dinheiro. Mas, meu caro conde, respondeu a minha avó, já vos disse que não dispomos de mais nenhum dinheiro. Ele não é absolutamente necessário, replicou Saint-Germain. Dignai-vos apenas escutar-me. E lhe revelou um segredo pelo qual qualquer de nós pagaria muito caro. Os jovens jogadores redobraram de atenção. Tomsky acendeu o seu cachimbo, tirou uma fumaça e prosseguiu. Na mesma noite, minha avó foi a Versailles, ao jogo da rainha. Bancava o Duque d'Orléans. Minha avó desculpou-se negligentemente de não liquidar logo o seu débito, contando para se justificar não sei que pequena história, e pôs-se incontinente a apontar o jogo. Escolheu 3 cartas e nelas apostou, uma após outra, dobrando sempre a parada. As 3 cartas ganharam e minha avó saiu-se gloriosamente. Puro acaso, disse um dos convivas. Não o creio, protestou Hermann. As cartas poderiam estar marcadas, disse um terceiro. Não o creio, replicou Tomsky gravemente. Então, falou Narumov, você possui uma avó que adivinha por 3 vezes seguidas a carta que vai ganhar e ainda não procurou obter esse segredo cabalístico? Isso não seria fácil, respondeu Tomsky. Minha avó tinha 4 filhos, incluindo meu pai, todos jogadores inveterados. Pois bem, ela não revelou o seu segredo a nenhum deles, embora isso pudesse ser de grande utilidade para eles e para mim também. Mas eis o que me contou, sob palavra de honra, o meu tio,
o conde Ivan Ilitch, o falecido Chaplitsky, aquele que morreu na miséria depois de haver esbanjado milhões. Na sua juventude, num dia em que jogava contra Zoritch, se bem me recordo, perdeu cerca de 300.000 rublos. Ficou desesperado. Minha avó, que sempre se mostrava muito severa com as loucuras da mocidade, sem que eu saiba por quê, apiedou-se de Chaplitsky e indicou-lhe 3 cartas, nas quais ele deveria jogar uma após outra, dando-lhe, porém, a sua palavra de que jamais voltaria a jogar. Chaplitsky voltou à casa do seu vencedor. Jogaram. Chaplitsky parou 50.000 rublos na primeira carta e ganhou. Dobrou a parada e ganhou de novo. Do mesmo modo ganhou com a terceira carta. No fim das contas, pôde ressarcir o prejuízo e obter ainda algum lucro. Mas já são 6 horas. É hora de nos deitarmos. Com efeito, o dia começava a clarear. Os rapazes esvaziaram seus copos e separaram-se. 2. A velha condessa D estava no seu quarto de vestir, sentada ante um espelho. 3 criadas a cercavam. Uma tinha na mão um pote de carmim, outra uma caixa de grampos para cabelo, e a terceira uma coifa adornada de fitas vermelhas. A condessa já não tinha nenhuma pretensão de beleza, que já murchara há muito. Entretanto, conservava os hábitos da mocidade, seguia a rigor as modas do século anterior e dedicava à toilette o mesmo cuidado e tempo de há 60 anos. Uma jovem, sua pupila, bordava no vão da janela. "Bom dia, vovó", disse ao entrar um jovem oficial. "Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-maman tem um pedido a fazer-lhe." "Que é, Paulo?" "Permita-me apresentar-lhe um de meus amigos e convidá-lo para o seu baile de sexta-feira. Convide-o diretamente para o baile e apresente-mo então. Esteve você ontem em casa de..." "De certo. Estava muito animado. Dancei até às 5 horas. Elitskaya estava arrebatadora." "Ei, meu caro, que lhe encontra você de tão belo? Não se pode comparar à sua avó, a princesa Daria Petrovna. A propósito, suponho que a princesa deve estar bem velha." "Velha? Como?" respondeu estouvadamente Tomsky. "Há já 7 anos que ela morreu." Erguendo a cabeça, a jovem fez um sinal ao oficial. Então ele se recordou que se devia ocultar à velha condessa a morte de pessoas de sua idade. Mordeu os lábios, mas a condessa recebeu a notícia, que ouvia pela primeira vez, com a mais completa indiferença. "Morta", disse ela. "Não o sabia. Fomos escolhidas juntas para damas de honra. E quando fomos apresentadas à imperatriz..." E, pela 100ª vez, desfiou a mesma história. "Vamos, Paulo", disse em seguida. "Ajude-me a levantar-me. Lisanka, onde está a minha tabaqueira?" E a condessa, acompanhada das 3 criadas de quarto, passou para trás do biombo a fim de terminar a sua toilette. Tomsky ficou a sós com a jovem. "Quem deseja o senhor apresentar à condessa?" perguntou em voz baixa Lizaveta Ivanovna. "Narumov. Conhece-o?" "Não. É militar?" "É." "Do corpo de engenharia?" "Não. De cavalaria. Que lhe fez supor que fosse de engenharia?" A jovem sorriu e não respondeu. "Paulo?" gritou a condessa de trás do biombo. "Mande-me um romance novo. Não importa qual, contanto que não seja do gosto moderno." "Que entende por isso, vovó?" "Quero um romance onde o herói não estrangule nem o pai, nem a mãe, e onde não haja afogados. Tenho um medo atroz dos afogados. Não se escrevem mais romances deste gênero. Não quero um romance russo?" Há romances russos?" "Mande-me um, meu caro, mande-me um, peço-lhe." "Até logo, vovó, tenho pressa." "Até logo, Lizaveta Ivanovna. Por que desejava que Narumov fosse oficial de engenharia?" E Tomsky se foi.
Ficando só, Lizaveta Ivanovna deixou o seu trabalho e pôs-se a olhar pela janela. Logo, do outro lado da rua, dobrando a casa da esquina, surgiu um jovem oficial. Lizaveta Ivanovna corou. Retomando o trabalho, baixou a cabeça sobre o bordado. Nesse momento, voltou a condessa já completamente vestida. "Lizanka", disse ela, "mande atrelar a carruagem. Vamos dar um passeio." A jovem levantou-se e começou a dobrar a sua costura. "Então, o que faz você? Está surda?" gritou a condessa. "Mande atrelar a carruagem depressa." "Já vou", respondeu a jovem e correu para o vestíbulo. Nesse momento entrou um criado e entregou à condessa alguns livros enviados pelo príncipe Paulo Alexandrovitch. "Muito bem. Agradeça-lhe, Lizanka. Para onde corre você?" "Vou vestir-me." "Ainda é cedo. Sente-se aí. Abra o primeiro volume e leia para eu ouvir." A jovem tomou o livro e leu algumas linhas. "Mais alto", disse a condessa. "Que tem você, pequena? Está rouca?" "Olhe, aproxime o tamborete pequeno. Mais. Chega!" Lizaveta Ivanovna lê mais 2 páginas. A condessa boceja. "Jogue fora este livro", disse ela. "Como são enfadonhos! Devolva tudo isso ao príncipe Paulo e agradeça-lhe. E a carruagem? Que aconteceu com a carruagem?" "Está pronta", disse Lizaveta Ivanovna, olhando pela janela. "Por que não está você vestida? Sempre tenho que esperar por você. Isso é insuportável, minha cara." Lisa correu ao seu quarto. Não havia 2 minutos que ali chegara, e a condessa já tocava a campainha com toda a força. 3 criados acorreram por uma porta e um camareiro pela outra. "Estou cansada de chamar e ninguém atende", gritou a condessa. "É preciso apressar Lizaveta Ivanovna." A jovem surgiu já de chapéu e mantô. "Até que enfim você veio", disse a condessa. "Mas por que tanto apuro? Em que está pensando? Quem espera você seduzir? Como está o tempo? Venta, não?" "Não, excelência", disse o camareiro. "Faz bom tempo." "Você responde sempre ao acaso. Abra os postigos." "Tenho razão. Está ventando. Um vento frio. Desatrelem a carruagem. Lizanka, não vamos mais sair. Não adiantou você se enfeitar tanto." "Esta é a minha vida", pensa Lizaveta Ivanovna. Em verdade, era ela uma criatura bastante infeliz. É amargo o pão de outrem, e difíceis de subir os degraus da porta alheia, disse Dante. E quem melhor pode conhecer a amargura da dependência do que a pupila pobre de uma velha mulher da nobreza? A condessa não era de todo má, mas tinha todos os caprichos de uma mulher corrompida pelos sucessos mundanos. Era avarenta e se comprazia em um egoísmo frio, próprio dos velhos que deixaram de amar e são hostis ao presente. Tomava parte em todas as diversões frívolas da vida mundana, comparecia a todas as festas, e lá, vestida e enfeitada à moda antiga, permanecia sentada a um canto, figura obrigatória e grotesca dos salões de baile. Ao entrar, os convidados entravam para saudá-la profundamente, como cumprindo um rito. Depois, ninguém mais se preocupava com ela. Em sua casa, onde toda a cidade era recebida, ela observava uma rigorosa etiqueta e jamais reconhecia qualquer dos visitantes. Seus numerosos criados, engordados e envelhecidos em suas antecâmaras, sentiam-se à vontade na casa da velha moribunda, porfiando cada um em depená-la melhor. Nessa casa, Lizaveta Ivanovna arrastava uma vida de mártir. Servia o chá e logo era repreendida pelo desperdício de açúcar. Se lia em voz alta qualquer romance, a condessa a responsabilizava por todos os defeitos do autor. Se acompanhava a condessa a passeio, a ela cabia a culpa do mau tempo e do mau calçamento das ruas.
Os ordenados combinados jamais lhe eram integralmente pagos, embora se lhe exigisse vestir-se como todo mundo, isto é, como poucas pessoas. Na sociedade, a sua posição era das mais humilhantes. Todos a conheciam, mas ninguém a distinguia. Nos bailes, só dançava quando faltava um par, e as senhoras lhe tomavam o braço toda vez que precisavam deixar o salão para arranjar algum desalinho do vestuário. Ela, em seu amor próprio, sentia vivamente a inferioridade de sua situação e lançava em torno olhares impacientes, à procura de um libertador. Mas os jovens, prudentes em sua leviandade vaidosa, não a honravam sequer com um olhar. Embora Lisaveta Ivanovna fosse 100 vezes mais encantadora do que as jovens belezas frias e orgulhosas, em torno das quais borboleteavam. Quantas vezes, deixando os ricos e fastidiosos salões, havia ela chorado em seu pequeno quarto, mobiliado apenas com uma cama de madeira pintada, um biombo de papel, um pequeno espelho e onde uma vela de sebo, enfiada em um castiçal de cobre, esparzia uma claridade tênue. Certa vez, 2 dias após o serão descrito no começo desta história, e uma semana antes da cena que vimos de esboçar, Lisaveta Ivanovna estava sentada perto da janela, ante o seu trabalho. Olhando casualmente para a rua, percebeu um jovem oficial de engenharia, imóvel, olhos fixos sobre a janela. Baixou a cabeça e retomou seu trabalho. Ao fim de 5 minutos, olhou novamente. O jovem oficial estava no mesmo lugar. Não tendo o hábito de namorar com os oficiais que passavam sob sua janela, Lisaveta Ivanovna voltou ao trabalho e levou cerca de 2 horas sem levantar a vista da costura. O jantar foi servido. A jovem levantou-se e começou a arrumar o seu bordado. Involuntariamente olhou para a rua e viu ainda o oficial. Isto pareceu-lhe estranho. Após o jantar, aproximou-se da janela com certa inquietação, mas o oficial já não estava lá, e ela deixou de pensar nele. 2 dias depois, ao sair com a condessa, no momento em que subia para a carruagem, tornou a vê-lo. Estava perto da porta, a face sumida na gola do capote de peles, os olhos negros cintilando sob a pala do boné. Amedrontada, sem saber porquê, Lisaveta Ivanovna acomodou-se na carruagem, presa de estranha perturbação. Ao voltar para casa, correu à janela. O oficial estava em seu posto, fixando o olhar sobre ela. A jovem recuou, fremindo de curiosidade e agitada por um sentimento inteiramente novo para ela. Desde então, não houve um só dia em que o jovem deixasse de surgir à hora habitual sob as janelas. Mensagens mudas estabeleceram-se entre os dois. Assentada em seu lugar, trabalhando, ela pressentia a sua aproximação, levantava a cabeça e fitava-o cada vez mais longamente. O jovem parecia agradecer-lhe. Ela notava, com esse olhar agudo da juventude, que um vivo rubor cobria a face pálida do oficial, cada vez que seus olhos se encontravam. Ao fim de uma semana, ela sorriu-lhe. Quando Tomsky pediu à condessa permissão para lhe apresentar a um amigo, o coração da pobre rapariga bateu mais fortemente. Mas, ao saber que Narumov pertencia à cavalaria e não à engenharia, censurou-se por haver deixado transparecer o seu segredo a pessoa tão leviana. Hermann era filho de um alemão longo tempo estabelecido na Rússia e que lhe havia deixado uma pequena fortuna. Firmemente convencido da necessidade de garantir a sua independência, Hermann não tocava sequer em seus rendimentos. Vivia do seu soldo de oficial e se recusava a qualquer extravagância. Além disso, era dissimulado, ambicioso, e os seus camaradas só muito raramente encontravam oportunidade para zombar de sua excessiva economia. Possuindo paixões e ardente imaginação, sua firmeza o preservara até então de erros habituais à juventude. Jogador por temperamento,
jamais tocara em uma carta, por julgar que a sua situação não lhe permitia, como ele próprio afirmava. Arriscar o necessário na esperança de obter o supérfluo. Entretanto, passava noites inteiras diante do pano verde, acompanhando com angústia febril as diversas fases do jogo. A história das 3 cartas agitou violentamente a sua imaginação, que durante toda a noite não lhe saiu do pensamento. Se por acaso, pensava ele na tarde seguinte, vagando pelas ruas de São Petersburgo, a velha condessa me revelasse o seu segredo, se ela me indicasse as 3 cartas ganhadoras, por que não tentar a sorte? Far-me-ei apresentar, conquistarei a sua confiança, se necessário tornar-me-ei seu amante. Mas, para tudo isso, preciso de tempo. Ora, com 87 anos ela pode morrer dentro de uma semana, de 2 dias. Maldita história! Poder-se-á dar-lhe crédito? Não. A economia, a moderação, o trabalho, eis aí as minhas 3 cartas ganhadoras. Elas duplicarão, multiplicarão a minha fortuna, dar-me-ão independência e tranquilidade. Assim, raciocinando, surpreendeu-se em uma das principais ruas de São Petersburgo, diante de um edifício de arquitetura antiga. A rua estava cheia de equipagens. As carruagens desfilavam e se detinham diante de uma fachada iluminada. A cada instante divisava-se ou o pequeno pé elegante de uma dama, ou uma bota com esporas, ou meias raiadas, os sapatos de um diplomata. Peliças e mantô passavam rapidamente diante de um solene guarda-portão. Hermann se deteve. A quem pertence esta casa? Perguntou a um guarda. À condessa de... Hermann estremeceu. A estranha história apresentou-se de novo à sua mente, e pôs-se a rondar diante da casa, pensando na condessa e no seu misterioso poder. Voltando muito mais tarde ao seu modesto domicílio, custou-lhe muito conciliar o sono, e logo que adormeceu sonhou com cartas, panos verdes, maços de cédulas e montões de moedas. E jogava uma carta após outra. Dobrando as paradas, ganhava na certa sem cessar, amontoando moedas de ouro e abarrotando os bolsos de cédulas. Acordou tarde, desolado com o desvanecimento de sua fortuna fantástica, e recomeçou a vagar pela cidade. Pouco depois encontrou-se outra vez diante da casa da condessa de... Uma força desconhecida parecia atraí-lo. Deteve-se e começou a olhar as janelas. Atrás de uma vidraça, percebeu uma cabeça jovem de cabelos negros, sem dúvida inclinada sobre um livro ou sobre qualquer trabalho. A cabeça ergueu-se e Hermann divisou uma face fresca e 2 olhos negros. Esse instante decidiu a sua sorte. Três. Lizaveta Ivanovna mal teve tempo de tirar o mantô e o chapéu, e já a condessa mandava procurá-la, para que a carruagem fosse novamente atrelada. Logo depois, as 2 preparavam-se para subir ao carro. No momento em que 2 criados içavam penosamente a velha para o estribo, Lizaveta Ivanovna percebeu o seu oficial ao lado da carruagem. Sentiu que ele tomava sua mão. Antes que se pudesse refazer da surpresa, o jovem havia desaparecido, deixando-lhe um bilhete na mão. Dissimulou-o sob a luva e durante todo o passeio nada viu nem ouviu. Na carruagem, era costume da condessa fazer perguntas incessantes. Quem passou? Como se chama esta ponte? Que está escrito naquela tabuleta? Dessa vez, Lizaveta Ivanovna respondeu a tudo sem o menor sentido, e isto encolerizou a condessa. Que se passa hoje com você, pequena? Enlouqueceu? Não me ouve ou não compreende? Graças a Deus ainda não estou caduca, nem sou doida. Lizaveta Ivanovna não a escutava. De volta à casa, correu para o seu quarto, tirou a carta da luva. Não estava lacrada e a jovem leu-a de um fôlego. Era uma declaração de amor. Terna, respeitosa. E, palavra por palavra,
traduzida de um romance alemão. Mas Lizaveta Ivanovna não sabia alemão e ficou muito contente. Entretanto, aquela carta por ela aceita perturbava-a ao extremo. Pela primeira vez em sua vida, ela iniciava uma aventura com um jovem. A audácia do oficial espantava-a. Censurava-se pela sua conduta imprudente e não sabia que decisão tomar. Deixar de permanecer à janela e, por uma fingida indiferença, desencorajar o oficial de seus propósitos? Devolver-lhe a carta? Responder-lhe lacônica e friamente? Não possuía nem parentes, nem amigos a quem pedir conselhos. Decidiu responder. Sentou-se diante de sua mesa, tomou pena e papel e pôs-se a refletir. Mais de uma vez começou a carta e mais de uma vez a rasgou. Os seus termos lhe pareciam ora muito complacentes, ora muito severos. Afinal, conseguiu escrever as seguintes linhas, que a satisfizeram. Estou certa de que as vossas intenções são as de um homem honesto e que não desejarias ofender-me com uma conduta irrefletida. Entretanto, as nossas relações não devem começar assim. Junto devolvo a vossa carta e espero que, doravante, não mais tenha a lamentar uma falta de consideração que absolutamente não mereci. No dia seguinte, logo que viu Hermann, deixou a costura, atravessou o salão, abriu os postigos e lançou a carta à rua, confiando na presteza do jovem oficial. Hermann correu, apanhou o bilhete e entrou numa confeitaria para o ler. Ao rasgar o invólucro, encontrou a sua carta e a resposta de Lizaveta Ivanovna. Era o que ele esperava, e voltou para casa inteiramente absorvido pela sua aventura. 3 dias depois, uma jovem e esperta costureira levou um bilhete a Lizaveta Ivanovna. Inquieta, julgando que fosse algum pedido de dinheiro, ela o abriu, mas reconhecendo a letra de Hermann, disse: Está enganada, senhorita. Este bilhete não é para mim. É para a senhora, sim, respondeu maliciosamente a rapariga, sem esconder um sorriso. Queira ler. Lizaveta Ivanovna leu rapidamente o bilhete. Hermann exigia um encontro. Isso é insuportável, disse ela, chocada com a audácia do pedido e do procedimento. E rasgou o bilhete em 1000 pedaços. Se a carta não era para a senhora, por que a rasgou? Disse a modista. Eu deveria devolvê-la a quem a enviou. Peço-lhe perdão, disse Lizaveta Ivanovna, muito confusa. Não me traga mais nenhuma carta, e quanto àquele que lhe deu a incumbência, diga-lhe que deveria envergonhar-se do seu comportamento. Mas Hermann não sossegou. Todos os dias Lizaveta Ivanovna recebia uma carta, enviada de uma maneira ou de outra. Não eram mais traduzidas do alemão. Hermann as escrevia inspirado por uma paixão violenta e usava uma linguagem que era bem a sua. Suas cartas refletiam toda a obstinação de seus desejos e a desordem de sua imaginação desregrada. Lizaveta Ivanovna não pensava mais em devolver-lhe as cartas. Sentia-se embriagada. Passou a responder e cada dia as respostas se tornavam mais longas e mais ternas. Afinal, atirou-lhe pela janela a seguinte missiva. Hoje haverá baile em casa do embaixador. A condessa irá. Devemos lá ficar até cerca de 2 horas. Esta é a ocasião de nos vermos a sós. Logo que a condessa sair, com certeza os criados irão passear. Fica apenas o guarda-portão no vestíbulo. Mas ele tem o hábito de abandonar o seu posto. Venha às 11h30. Suba diretamente à escada. Se encontrar alguém na antecâmara, pergunte se a condessa está em casa. Responder-lhe-ão que ela saiu, e então nada haverá a fazer. Deverá retirar-se. Mas o mais provável é não encontrar ninguém. Todas as criadas se reúnem no mesmo quarto. Ao sair do vestíbulo, dirija-se à esquerda e siga sempre em frente, até o quarto de dormir da condessa. Atrás do biombo encontrará 2 pequenas portas. A da direita dá acesso a um gabinete desocupado, onde a condessa jamais penetra. A da esquerda abre para um corredor, no fim do qual há uma escada de caracol que leva ao meu quarto.
Enquanto aguardava a hora marcada, Hermann fremia como um tigre. Desde as 10 horas se achava ele em frente à casa da condessa. O tempo estava medonho. O vento uivava e uma neve meio derretida caía em grandes flocos. Os lampiões espalhavam débil claridade. De quando em quando passava um trenó puxado por uma pileca éctica. O cocheiro caçava algum transeunte retardatário. Vestido apenas com o seu uniforme, imóvel, Hermann não sentia nem o vento, nem a neve. Por fim chegou a carruagem da condessa. Hermann viu sair, apoiada em 2 lacaios, a velha toda curvada, enrolada em uma peliça de zibelina. Logo após, coberta com um leve mantô, os cabelos adornados de flores naturais, saiu rapidamente Elizaveta Ivanovna. O cocheiro estalou o chicote e a carruagem rodou surdamente sobre a neve fofa. O guarda-portão tornou a fechar a porta da entrada. Extinguiram-se as luzes das janelas. Hermann rodava diante da casa deserta. Aproximou-se de um lampião e consultou o relógio. Eram 11h20. Imóvel sob o lampião, olhos fixos nos ponteiros, contou os minutos. Exatamente às 11h30, Hermann subiu os degraus da entrada e penetrou no vestíbulo brilhantemente iluminado. Não viu o guarda-portão. Subiu rapidamente a escada, abriu a porta da antecâmara e viu, sob uma lâmpada, um criado que dormia comodamente numa poltrona empoeirada. Com passos seguros e rápidos, Hermann passou diante dele. O refeitório e o salão estavam às escuras. A lâmpada da antecâmara esparzia apenas uma vaga claridade. Hermann entrou no quarto da condessa. Uma lamparina de ouro ardia diante de velhos ícones. Poltronas forradas de seda desbotada, sofás de dourados foscos e guarnecidos de coxins de penas estavam arrumados com insípida simetria ao longo das paredes forradas de tapeçarias da China. Viam-se 2 retratos pintados em Paris por Madame Lebrun. Um deles representava um homem de cerca de 40 anos, gordo e corado, envergando uma casaca verde, sobre a qual luzia uma condecoração. O segundo retrato era de uma mulher jovem e bela, de nariz aquilino, uma rosa nos cabelos empoados, levantados sobre as têmporas. Por todos os cantos viam-se pastores de porcelana, pêndulas do famoso Leroy, pequenas caixas, leques e uma legião de objetos de uso das damas, ninharias do fim do último século, contemporâneas dos balões de Montgolfier e do fluido de Mesmer. Hermann passou para trás do biombo. Lá havia um leito de ferro. À direita, viu a porta do gabinete desocupado. À esquerda, a do corredor. Abriu esta última e distinguiu a estreita escada de caracol que conduzia ao quarto da jovem pupila. Mas, voltando sobre os seus próprios passos, entrou no gabinete escuro. O tempo escoou-se lentamente. O silêncio era absoluto. A pêndula do salão bateu 00:30. Todas as outras pêndulas da casa, uma após outra, bateram 00:00. Depois, tudo imergiu no silêncio. De pé, Hermann encostava-se a uma estufa apagada. Estava calmo. Seu coração pulsava regularmente, como o de um homem que tomou uma decisão desesperada, mas irrevogável. Soou 1 hora e depois as 2. Afinal, ouviu o rolar longínquo de um carro. Então, apesar de tudo, sentiu-se invadido pela emoção. O carro se aproximou e parou. Ouviu o ruído do estribo que se baixava, depois de uma agitação em toda a casa. Acorreram os criados, escutou o rumor de vozes, todos os quartos se iluminaram. 3 velhas criadas irromperam no quarto de dormir e a condessa, mais morta do que viva, entrou e deixou-se cair em uma poltrona. Hermann espiava por uma fenda. Lizaveta Ivanovna passou muito perto dele e ele ouviu os seus passos apressados sobre os degraus da escada de caracol. Algo semelhante ao remorso agitou seu coração, dissipando-se em seguida.
fez-se de pedra. A condessa começou a despir-se diante de um espelho. Tiraram-lhe a coifa ornada de rosas e a cabeleira empoada. Surgiram seus cabelos inteiramente brancos, aparados rente. Choviam os grampos em torno dela. Seu vestido amarelo, bordado de prata, escorregou-lhe até os pés inchados. Hermann assistiu a todos os mistérios repugnantes daquela toilette. Afinal, a condessa ficou em penteador e touca de noite. Nesses trajes, mais de acordo com a sua idade, ela parecia menos horrível e menos disforme. Como todos os velhos, a condessa sofria de insônia. Sentou-se em uma poltrona perto da janela e despachou as criadas. As luzes foram retiradas e o quarto ficou iluminado somente pela lamparina. Muito pálida, a condessa movia os lábios pendidos e se balançava da direita para a esquerda. Em seus olhos apagados lia-se uma ausência completa de pensamentos. E, vendo-a balançar-se daquela maneira, poder-se-ia crer que o movimento da horrenda anciã não provinha de sua própria vontade, mas de uma secreta corrente galvânica. Subitamente aquela face de cadáver mudou de expressão. Os lábios pararam de mexer. Os olhos animaram-se. Um desconhecido estava diante da condessa. Não tenha medo, senhora, disse ele numa voz surda, mas bem distinta. Pelo amor de Deus, não tenha medo. Não tenho a menor intenção de lhe fazer mal. Venho implorar-lhe um favor. A velha olhava-o em silêncio e parecia não ouvir. Hermann julgou que ela era surda e, curvando-se sobre o seu ouvido, repetiu as mesmas palavras. A velha mantinha-se em silêncio. A senhora pode, continuou Hermann, assegurar a felicidade de minha vida sem que lhe custe nada. A senhora mesma, eu sei, pode indicar-me 3 cartas que... Hermann parou. A condessa pareceu, enfim, compreender o que dela desejavam. Parecia procurar palavras para responder. Foi um gracejo, disse por fim. Foi um gracejo, juro. Não se graceja dessa maneira, replicou Hermann em tom irritado. Recorde-se de Chaplitzky. Graças à senhora ele pôde ganhar. A condessa pareceu perturbada. Sua face exprimiu uma viva emoção, mas logo recaiu em um estupor imóvel. Pode indicar-me as 3 cartas ganhadoras? Insistiu Hermann. A condessa permaneceu silenciosa. Hermann retornou. Por que guarda o segredo? Para os seus netos. Eles são ricos. Além disso, nem sequer dão valor ao dinheiro. As 3 cartas em nada auxiliarão um perdulário. Quem não soube guardar o seu patrimônio morrerá na miséria, apesar dos empenhos mais diabólicos. Não sou um perdulário, não o sou. Sei o que vale o dinheiro. As 3 cartas não serão desperdiçadas por mim. Vamos. E, com enorme ansiedade, fremindo, esperou a resposta. A condessa permaneceu muda. Então Hermann se pôs de joelhos. Se o seu coração já conheceu o amor, se recorda seus enlevos, se já sorriu ouvindo o vagido de um recém-nascido, se algum sentimento humano já lhe fez pulsar o coração, imploro, pelo amor de uma esposa, de um amante, de uma mãe, por tudo o que é sagrado na vida, revele-me o segredo. Que a detém? Estará ele ligado a algum pecado terrível, à perda de sua salvação eterna? A algum pacto diabólico? Reflita. A senhora está velha. Pouco tempo terá de vida. Estou disposto a tomar sobre mim o seu pecado. Revele-me somente o segredo. Pense que a felicidade de um homem está em suas mãos, que não somente eu, mas meus filhos e netos bendiremos para sempre sua memória e a veneraremos como uma santa. A velha nada respondeu. Hermann levantou-se. Bruxa! Gritou ele, rangendo os dentes. Saberei fazê-la falar. E puxou uma pistola do bolso. À vista da arma, pela segunda vez a condessa demonstrou violenta emoção. Balançou a cabeça, estendeu os braços para se proteger da arma. Depois, de súbito, tombou para trás e permaneceu imóvel.
Vamos, não seja criança, disse Hermann tomando-lhe a mão. Peço-lhe pela última vez. Quer revelar-me as 3 cartas? Sim ou não? A condessa não respondeu, e Hermann compreendeu que ela estava morta. IV. Lizaveta Ivanovna, ainda em traje de baile, estava sentada em seu quarto, imersa em profunda meditação. Assim que chegara, apressara-se a dispensar a sua criada de quarto, que, semi-adormecida, oferecera de má vontade os seus serviços. Não necessitava de ninguém para se despir, dissera. Depois, toda trêmula, subira ao seu quarto, esperando lá encontrar Hermann, e, ao mesmo tempo, desejando que ele lá não estivesse. Ao primeiro olhar, verificou a sua ausência e agradeceu ao destino por havê-lo impedido de vir. Sem mudar a roupa, sentou-se e começou a passar em revista todas as circunstâncias dessa aventura começada há tão pouco tempo e já tão adiantada. Apenas 3 semanas se haviam passado desde que, de sua janela, vira pela primeira vez o oficial. E agora, já respondera às suas cartas e até lhe concedera um encontro noturno. Sabia o seu nome somente porque algumas de suas cartas eram assinadas. Jamais lhe falara, jamais lhe ouvira a voz. E, coisa estranha, até aquela noite, nem sequer ouvira qualquer referência a seu respeito. Naquela noite, no baile, Tomsky, despeitado com a jovem princesa Paulina, que, contra os seus hábitos, coqueteava com outro, resolveu vingar-se fingindo indiferença. Convidou Lizaveta para uma interminável mazurca. Enquanto dançava, fez uma série de gracejos sobre o interesse particular que ela dedicava aos oficiais de engenharia, fingindo saber sobre o assunto muito mais do que ela poderia supor. Algumas de suas alusões foram tão acertadas que, mais de uma vez, Lizaveta Ivanovna julgou que estivesse descoberto o seu segredo. Quem lhe contou tudo isto? Perguntou ela, sorrindo. Um amigo da pessoa que sabe, respondeu Tomsky. Um homem muito estranho. Quem é este homem estranho? Chama-se Hermann. Lizaveta Ivanovna nada respondeu, mas sentiu que seus pés e suas mãos gelavam de repente. Hermann, continuou Tomsky, é realmente um personagem de romance. Tem o perfil de Napoleão e a alma de Mefistófeles. Creio que deve ter, no mínimo, uns 3 crimes na consciência. Mas como está pálida? Dói-me a cabeça, mas que lhe disse este Hermann, ou como se chama? Hermann está descontente com o seu amigo. Diz que, em seu lugar, procederia de outro modo. Suponho mesmo que Hermann tem intenções a seu respeito. Pelo menos, não é com indiferença que ouve as confidências amorosas de seu amigo. Mas onde ele me viu? Na igreja, talvez. Em algum passeio, só Deus sabe. Talvez em seu próprio quarto, enquanto dormia. Ele é bem capaz disso. Nesse momento, 3 damas, aproximando-se para convidar Tomsky a escolher entre oubli e regret, interromperam a conversação que excitava dolorosamente a curiosidade da jovem. Ela notou que a dama escolhida por Tomsky era a princesa Paulina. Ele teve bastante tempo para se explicar, enquanto dançava e demorando antes de sentar-se. Ao recomeçarem a dança, Tomsky não pensava mais nem em Hermann, nem na jovem. Ela tentou reiniciar a conversação interrompida, mas a mazurca terminou e logo após a condessa deixou o baile. Não houvera na conversa de Tomsky mais do que simples tagarelice de dançarino, mas as suas palavras calaram profundamente na alma da jovem sonhadora. O retrato traçado por Tomsky ajustava-se à imagem que ela sonhara, imagem banal, mas que ao mesmo tempo assustava e encantava sua imaginação excitada pelas leituras românticas. Estava ainda sentada, os braços nus cruzados, a cabeça ainda adornada de flores pendida sobre o colo descoberto. De súbito, abriu-se a porta e Hermann entrou.
Ela estremeceu. Onde estava o senhor? Perguntou em voz afogada. No quarto da velha condessa. Respondeu Hermann. Acabo de deixá-la. A condessa está morta. Meu Deus! Que diz o senhor? Receio ter sido o causador da sua morte. Lizaveta Ivanovna encarou-o e as palavras de Tomsky vieram-lhe à mente. Creio que deve ter, no mínimo, uns 3 crimes na consciência. Hermann sentou-se no rebordo da janela e contou-lhe tudo. Lizaveta Ivanovna ouvia-o espantada. Então as cartas apaixonadas, as expressões ardentes, aquela perseguição audaciosa e obstinada, nada fora inspirado pelo amor. Dinheiro. Eis o que cobiçava a sua alma. E nisso não seria ela quem poderia satisfazer os seus desejos e torná-lo feliz. A pobre pequena fora somente a cúmplice involuntária de um bandido, do matador de sua benfeitora. E ela chorava amargamente ao peso de um arrependimento tardio. Hermann fitava-a em silêncio. Estava perturbado, mas nem as lágrimas da jovem, nem a beleza da sua mágoa tocavam-lhe a alma insensível. Não sentia remorsos ao pensar na morta. Um pensamento único possuía: a perda irreparável do segredo que lhe daria a riqueza. O senhor é um monstro, disse por fim Lizaveta Ivanovna. Não desejei a sua morte, respondeu Hermann. A pistola não estava carregada. Fitaram-se. O dia vinha nascendo. Lizaveta Ivanovna apagou a vela que se extinguia. Uma claridade baça espalhou-se pelo quarto. A jovem enxugou os olhos marejados de lágrimas e encarou Hermann. Ele permanecia sentado no rebordo da janela, braços cruzados, sobrancelhas franzidas ameaçadoramente. Nessa postura, lembrava extraordinariamente o retrato de Napoleão. A semelhança chocou-a. Como sairá o senhor? Disse por fim. Pensei em fazê-lo sair pela entrada secreta, mas para isso é preciso passar pelo quarto da condessa. E tenho medo. Diga-me como encontrar a escada secreta. Irei sozinho. Lizaveta Ivanovna levantou-se, tirou uma chave da gaveta, entregou-a a Hermann, dando-lhe as indicações necessárias. Hermann apertou-lhe a mão gelada e inerte. Pousou os lábios em sua testa abaixada e saiu. Desceu a escada de caracol e de novo entrou no quarto da condessa. Ela estava sentada, muito rígida. Sua face espelhava uma calma profunda. Hermann deteve-se diante do corpo e o contemplou longamente, como para se certificar da terrível verdade. Por fim entrou no gabinete vazio e, sob as tapeçarias, encontrou a porta para a escada secreta. Começou a descê-la. Estranhos sentimentos o agitavam. Por esta mesma escada, pensava ele, há 60 anos, a esta mesma hora, vestido de verde, penteado à l'oiseau royal, apertando o tricórnio contra o peito, deslizava furtivamente desse mesmo quarto um jovem e feliz amante que há muito tempo não é mais do que pó. E o coração de sua amada somente hoje deixou de pulsar. Ao pé da escada, Hermann encontrou uma porta. Abriu-a com a chave que trazia e encontrou um corredor que o levou até a rua. 5. Embora não sentisse remorsos, Hermann não podia abafar de todo a voz da consciência, que lhe repetia sem cessar: És o assassino. Embora não possuísse nenhuma crença, tinha numerosas superstições. Acreditava que a morta poderia exercer uma influência nefasta sobre sua vida e resolveu comparecer aos funerais para pedir-lhe perdão. O templo estava cheio. A muito custo conseguiu Hermann romper a multidão. O ataúde estava sobre um rico catafalco, embaixo de um dossel de veludo. A morta repousava em seu caixão, as mãos cruzadas sobre o peito, com uma touca de rendas e vestido de cetim branco. A família e a criadagem cercavam o catafalco. Os criados, vestidos em caftãs negros, guarnecidos nos ombros com listões brazonados, empunhavam círios.
Os filhos, os netos e os bisnetos, todos vestiam um luto pesado. Ninguém chorava. As lágrimas teriam parecido uma fitação. A condessa era tão velha que a sua morte não podia surpreender ninguém. E os seus parentes já de há muito a consideravam fora do mundo. Um jovem bispo pronunciou a oração fúnebre. Em termos simples e tocantes, descreveu o fim tranquilo daquela mulher justa, que na sua longa existência nada mais fizera do que uma preparação doce e calma para uma morte cristã. O anjo da morte, disse o pregador, surpreendeu-a vigilante em suas meditações piedosas e à espera do noivo da meia-noite. O serviço fúnebre processou-se em meio de uma aflição discreta. Os parentes vieram despedir-se da morta pela última vez. Depois deles, os numerosos convidados se inclinaram ante aquela que durante tantos anos havia tomado parte nos seus frívolos prazeres. Depois aproximaram-se os criados da casa e, em último lugar, a favorita da morta, tão velha quanto ela. Duas jovens a sustinham. Mal tinha forças para se arrastar, mas foi a única a derramar algumas lágrimas ao beijar a mão gelada de sua ama. Após ela, Hermann decidiu aproximar-se do féretro. Prosternou-se e assim permaneceu durante alguns instantes sobre as lajes frias, juncadas de ramos de pinheiros. Levantou-se afinal tão lívido quanto a morta, subiu os degraus do catafalco e inclinou-se. Nesse momento, pareceu-lhe que a morta lançava-lhe um olhar zombeteiro, piscando um olho. Com um movimento brusco, Hermann lançou-se para trás, perdeu o equilíbrio e caiu surdamente a fio comprido. Levantaram-no. No mesmo instante, carregavam da nave o corpo de Elizaveta Ivanovna, que perdera os sentidos. O incidente quebrou por alguns minutos a solenidade da cerimônia fúnebre. Um murmúrio surdo elevou-se da assistência. Um esquelético camareiro nobre, parente próximo da morta, segredou ao ouvido de um inglês ao seu lado que o jovem oficial era filho ilegítimo da condessa. Como resposta, obteve apenas um "oh" muito frio. Durante todo o dia, Hermann foi presa de extraordinário mal-estar. Contra seus hábitos, jantou sozinho em um restaurante. Bebeu muito, na esperança de se atordoar, mas o vinho apenas aqueceu a sua imaginação. Ao voltar para casa, atirou-se mesmo vestido sobre o leito e mergulhou em um sono pesadíssimo. Era noite alta quando despertou. A lua iluminava o quarto. Olhou o relógio. Eram 3 horas menos um quarto. Não tinha mais sono. Sentado no leito, pôs-se a pensar no enterro da velha condessa. Nesse momento, alguém que passava na rua lançou um olhar pela janela e afastou-se logo. Hermann não lhe prestou nenhuma atenção. Um minuto depois, escutou abrirem a porta da antecâmara. Pensou que fosse a sua ordenança, bêbada, como sempre, voltando de algum passeio noturno. Mas não, era um passo desconhecido. Andavam arrastando as chinelas. A porta abriu-se e uma mulher vestida de branco entrou no quarto. Hermann supôs que era a governanta e espantou-se de que se recolhesse em hora tão tardia. Mas, deslizando, a mulher de branco achou-se de súbito diante dele. Então Hermann reconheceu a condessa. Vim à tua casa contra a minha vontade, disse ela em voz firme. Mas foi-me ordenado atender ao teu pedido. 3, 7 e As. São as cartas que ganharão, uma após outra. Mas não jogarás em uma delas cada noite. Depois, nunca mais jogarás em toda a tua vida. Perdoo-te a minha morte, com a condição de desposares Lizaveta Ivanovna, minha pupila. Tendo assim falado, dirigiu-se lentamente para a porta. Desapareceu arrastando as chinelas. Hermann ouviu estalar a porta da antecâmara e viu alguém que novamente olhava através da janela. Hermann levou longo tempo para se refazer.
Entrou no quarto vizinho. Sua ordenança estava bêbada como de costume, e foi impossível arrancar-lhe uma única palavra. A porta da antecâmara estava fechada à chave. Hermann voltou ao seu quarto, acendeu o castiçal e escreveu os pormenores de sua visão. Seis. Duas ideias fixas não podem coexistir no mundo moral. Da mesma forma que no mundo físico, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. O 3, o 7 e o As expulsaram logo da imaginação de Hermann a lembrança da velha condessa. O 3, o 7 e o As não abandonaram mais o seu espírito e voltavam sem cessar aos seus lábios. Se via uma jovem, dizia: como seu corpo é esbelto, um verdadeiro 3 de copas. Se lhe perguntavam as horas, respondia: 7 menos 5. Todo homem um pouco gordo lembrava-lhe um As. O 3, o 7 e o As o perseguiam em sonhos, em seus mínimos aspectos. O 3 desabrochava com a forma de uma esplêndida magnólia. O 7 parecia-lhe um portal gótico. E o As tomava a forma de uma aranha monstruosa. Todos os seus pensamentos fundiram-se num pensamento único, pôr à prova o segredo tão custosamente conseguido. Pensava em deixar o exército para viajar. Era nas casas de jogo de Paris que ele pensava domar a fortuna enfeitiçada. O acaso encarregou-se de tirá-lo do embaraço. Um círculo de ricos jogadores formara-se em Moscou, sob a direção do famoso Tchekalinsky, o qual passara toda a sua vida diante das mesas de jogo e em pouco tempo acumulara milhões, porque ganhava letras de banco e perdia apenas dinheiro. Ele devia a sua longa experiência à confiança dos amigos, à sua hospitalidade a um cozinheiro famoso, à sua afabilidade e bom humor à estima do mundo. Veio a São Petersburgo. Os jovens acorreram em massa, deixando os bailes pelas cartas e preferindo as emoções do jogo às seduções da galanteria. Narumov conduziu Hermann. Atravessaram numerosas salas suntuosas, cheias de criados ativos e solícitos. Por toda parte, muita gente. Alguns generais e conselheiros privados jogavam o whist. Jovens estavam confortavelmente instalados em divãs forrados de seda, saboreando sorvetes e fumando cachimbo. No salão principal, diante de uma comprida mesa, em torno da qual se aglomeravam uns 20 jogadores, o dono da casa bancava o jogo. Era um homem de cerca de 60 anos, ar respeitável, cabelos prateados. Sua face redonda e fresca transpirava bondade. Seus olhos brilhantes pareciam sorrir sempre. Narumov apresentou-lhe Hermann. Tchekalinsky apertou-lhe amistosamente a mão, rogou-lhe que não fizesse cerimônias e continuou a jogar. A rodada que estavam decidindo durou longo tempo. Havia mais de 30 cartas sobre a mesa. A cada golpe, Tchekalinsky fazia uma pausa a fim de dar aos jogadores o tempo de tomarem as suas decisões, anotar as quantias perdidas. Escutava polidamente as reclamações e, mais polidamente ainda, endireitava o canto de uma carta que alguma mão distraída havia dobrado. Enfim, terminou a rodada. Tchekalinsky baralhou as cartas e preparou-se para recomeçar. Permita-me escolher uma carta, disse Hermann, estirando o braço por sobre um homem gordo que jogava a seu lado. Tchekalinsky sorriu e inclinou-se silenciosamente em sinal de pleno assentimento. Narumov felicitou Hermann pela terminação de sua longa abstinência e desejou-lhe uma feliz estreia. Pronto, disse Hermann, escrevendo a giz, acima de sua carta, o montante de sua aposta. Quanto? Perguntou o banqueiro, apertando os olhos. Queira desculpar-me, não estou vendo. 47.000. Respondeu Hermann. A essas palavras, todas as cabeças se voltaram instantaneamente. Todos os olhos se dirigiram para Hermann. Enlouqueceu, disse Narumov consigo mesmo. Permita observar-lhe, disse Tchekalinsky com o seu sorriso imutável.
que o seu jogo é forte. Ninguém até agora apostou mais de 275 rublos em uma carta. Muito bem, replicou Hermann. Mas aceita ou não a aposta? Tchekalinsky inclinou-se com a mesma expressão amável de aquiescência. Desejava apenas observar, disse ele, que, sendo honrado com a confiança de meus amigos, não posso jogar a não ser com o dinheiro na mesa. No que a mim se refere, evidentemente basta a sua palavra. Entretanto, para a boa ordem do jogo e facilidade das contas, rogo-lhe parar o dinheiro sobre a carta. Hermann tirou do bolso uma letra bancária e a estendeu a Tchekalinsky, que, após lançar-lhe um rápido olhar, a depois sobre a carta de Hermann. Então, virou as cartas. À direita saiu um 9. À esquerda, um 3. Ganha o 3, disse Hermann, mostrando a sua carta. Um murmúrio elevou-se entre os jogadores. Tchekalinsky franziu as sobrancelhas, mas um sorriso apareceu logo em sua face. Deseja que pague já? Perguntou a Hermann. Peço-lhe. Tchekalinsky tirou do bolso várias cédulas e as depôs na mesa. Hermann apanhou seu dinheiro e afastou-se. Narumov ainda não se refizera do choque. Hermann tomou um copo de limonada e voltou para casa. Na noite seguinte, retornou à casa de Tchekalinsky. O dono da casa estava bancando. Hermann aproximou-se da mesa. Os jogadores abriram espaço para ele. Tchekalinsky saudou-o com um gesto amável. Hermann aguardou uma nova rodada, escolheu uma carta, cobriu-a com 47.000 rublos e mais o lucro da véspera. Tchekalinsky começou a virar as cartas. Um valete saiu à direita e um 7 à esquerda. Hermann descobriu um 7. Houve exclamações gerais. O espanto de Tchekalinsky era visível. Contou 94.000 rublos e os entregou a Hermann, que recebeu o dinheiro com sangue frio e saiu imediatamente. Na noite imediata, Hermann reapareceu à mesa. Todos o esperavam. Os generais e os conselheiros privados abandonaram seu uísque para assistir a um jogo tão extraordinário. Os jovens oficiais haviam deixado precipitadamente seus divãs. Os criados se agrupavam no salão. Os outros jogadores haviam deixado de apontar, aguardando com ansiedade o fim daquele jogo. Hermann, de pé junto à mesa, dispunha-se a apontar sozinho contra Tchekalinsky. Este, pálido, não deixara de sorrir. Cada um deles abrira o invólucro de um baralho. Tchekalinsky baralhou as cartas. Hermann, depois de cortar, escolheu sua carta, cobriu-a com um pacote de cédulas. Aquilo parecia um duelo. Um profundo silêncio reinava em torno deles. Tchekalinsky pôs-se a virar as cartas. Suas mãos tremiam. À direita saiu uma dama, à esquerda, um as. Ganha o as, disse Hermann, e virou a sua carta. A sua dama foi vencida, disse Tchekalinsky docemente. Hermann estremeceu. Com efeito, em lugar de um as, ele tinha uma dama de espadas. Não acreditava em seus olhos, nem podia compreender como se enganara. Nesse instante, pareceu-lhe que a dama de espadas lhe piscava um olho e lhe sorria. Chocou-o uma estranha semelhança. A velha! Gritou ele espantado. Tchekalinsky juntou as cédulas. Hermann permaneceu imóvel. Logo que deixou a mesa, uma conversação animada se elevou. Famoso ponto, diziam os jogadores. Tchekalinsky baralhou as cartas. O jogo retomou seu curso. Conclusão. Hermann enlouqueceu. Encontra-se no hospício Obukov. Seu número é 17. Não responde a nenhuma pergunta e murmura rapidamente. 3, 7, as. 3, 7, dama.
Lizaveta Ivanovna casou-se com um jovem muito amável. É funcionário e possui uma bela fortuna. É filho do antigo administrador da velha condessa. Lizaveta Ivanovna mantém em sua casa uma jovem parenta pobre, como dama de companhia. Tomsky foi promovido a capitão e vai desposar a princesa Paulina. Fim. Este é o Fabulatrix, seu canal de audiolivros narrados com voz humana. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, para tornar-se um apoiador do canal, basta acessar o nosso Apoia-se, o endereço está aí na tela e no comentário fixado. Assim você ajuda a manter este trabalho e recebe recompensas exclusivas todos os meses. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder o próximo clássico da literatura.